Episódio 1. O Apotecário de Ossos. Nesta noite de insônia, enquanto os sinos da razão se calam e os olhos se recusam ao repouso, permitas-me guiar-te por uma história esquecida, ou talvez apenas mal contada. Foi em tempos distantes, e ainda assim assustadoramente próximos, que viveu um homem chamado Benedictus, apotecário de profissão e sobrevivente por teimosia. Era conhecido por fabricar curas com ingredientes que fariam qualquer cristão benzer-se 3 vezes. Vinho fermentado com fel, gordura de rato seca ao sol e, se a doença fosse grave, um toque generoso de ossos humanos reduzidos a pó. Aqueles que zombavam de suas receitas geralmente acabavam mortos, e os que confiavam nelas vivos, mas estranhos. Por isso, preferia-se não comentar sobre ele. Até o dia em que foi chamado ao castelo de Valmonton-Tally, uma jovem, filha única do conde, encontrava-se num estado que os médicos chamavam de melancolia estagnada, e os camponeses de olhar vazio da morte adiada. Os olhos da donzela estavam abertos, mas pareciam olhar para dentro, como se espreitassem a alma própria por detrás de espelhos apagados. O castelão, já sem fé, sem médicos e quase sem herdeiros, ofereceu a Benedictus mais do que prata. Deu-lhe acesso à cripta ancestral da família, e ali, sob um vitral quebrado e entre colunas úmidas, o apotecário colheu o que precisava. Costelas de um monge que jamais terminou seus votos, um fêmur infantil sem nome no túmulo, e o crânio de uma mulher sepultada com as mãos cruzadas, sobre a boca como se a morte lhe pedisse silêncio. Dizem que ele triturou os ossos com vinho envelhecido e lágrimas frescas de galinha, aquecida ao fogo lento de uma vela negra. A poção ganhou uma coloração violácea, e quando o aroma se tornou doce como o de carne queimada em sacrifício, ele soube que estava pronta. Foi então que soprou o líquido nos lábios da moça adormecida, com a calma de quem abre uma ferida para deixar escapar o espírito. E ela despertou, mas não como antes. A jovem falava, ou melhor, era falada. Vozes múltiplas, de tons e idades distintas, fluíam por sua boca. Relatava batalhas ocorridas 2 séculos antes de seu nascimento. Murmurava receitas antigas, contava segredos que jaziam enterrados com os ossos usados na poção. Ria com o timbre de um velho camponês de nome Arnoux, que, segundo registros, morrera no inverno do ano da peste. A aldeia, antes entorpecida por rotina e vinho fraco, mergulhou em pânico. O bispo foi chamado, depois os inquisidores. Os inquisidores, como sempre, chamaram o fogo. A jovem foi conduzida à estaca, não por estar possuída, mas por lembrar que o tempo é uma mentira, e os mortos, uma memória viva. Benedictus desapareceu naquela mesma noite. Alguns dizem que morreu envenenado por sua própria arte. Outros, que apenas seguiu para outra vila, outro nome, outra cripta. De tempos em tempos, em vilarejos esquecidos, histórias semelhantes voltam à tona. Um velho homem, de capuz escuro cheiro de mirra e decomposição, oferecendo cura em troca de ossos antigos, sempre ossos. Mas o que nunca foi contado, ao menos não em voz alta, é que, nas noites que se seguiram à fogueira, algo permaneceu. O quarto da jovem, selado pelos servos do conde, passou a exalar um aroma doce e pútrido, como flores, deixadas sobre carne. As paredes começaram a manchar-se com traços de umidade que, ao tocar a luz da lua, assumiam formas humanas em oração. Vozes, antes abafadas pela distância, começaram a escorrer pelas fendas do castelo. Não gritavam, chamavam. Os poucos que ousaram aproximar-se relataram ouvir, muito suavemente, a respiração de alguém que nunca mais deveria respirar. E entre sussurros, um nome era repetido, sempre no mesmo tom cansado e cíclico. Arnoult. No vilarejo, cães latiam à mesma hora todas as madrugadas. Galos cantavam antes do tempo, e os sinos da capela soavam 3 vezes, mesmo com as cordas cortadas. As crianças começaram a nascer com os olhos abertos, e a falar, antes de chorar. Ninguém,
Ligava mais essas coisas a Benedictus. Ninguém ousava sequer pronunciar o nome da moça queimada sob preces, mas todos sabiam que algo foi deixado inacabado. Um ritual, talvez, ou um vínculo selado por ossos que ainda não descansavam. Dizem que, em certas noites como esta, quando o vento se esgueira pelas janelas fechadas, e o sono parece tão distante quanto a própria infância, Benedictus retorna, bate leve, com dedos que já não têm carne, e oferece sua poção com voz que ninguém ouve, apenas sente. E se tu, insone viajante, escutares um sussurro perto demais da tua orelha, mesmo estando sozinho, é apenas a lembrança de que o sono é irmão da morte, e o esquecimento, primo da cura. Durma agora se puder, pois a noite é longa, e nem todos os mortos estão tão quietos quanto parecem.